Uma cena surpreendente. Porta-vozes do Talibã concederam a primeira entrevista coletiva desde que tomaram Cabul, a capital do país. Os talibãs disseram que não querem mais inimigos e prometeram que não haverá retaliações a quem trabalhou com os governos pró-Ocidente durante os anos de ocupação. Quanto às mulheres, a garantia é de respeito. As afegãs poderão estudar e trabalhar, mas dentro das leis islâmicas. A tentativa do grupo de passar uma imagem mais moderada ainda é vista com ceticismo e com desconfiança. Muitos afegãos continuam tentando sair do país. Centenas de pessoas foram recebidas do outro lado da fronteira com o Paquistão. No aeroporto de Cabul, que reabriu depois do caos, o movimento continua intenso. Os países continuam retirando seus cidadãos, que não se importam em se espremer em aeronaves superlotadas. E mesmo quem está em segurança não consegue conter a apreensão. Durante coletiva no Pentágono, em Washington, essa repórter afegã se emocionou e desabafou. Disse que as mulheres do país estão tristes e que não esperavam que o presidente fugisse quando o Talibã chegou à capital. Where is my president, former President Ghani? Entendemos a dor que você está sentindo, respondeu o porta-voz do Pentágono. O Talibã é o triunfo da barbárie. Será que o grupo agora, novamente no poder, irá reimplantar a sua visão puritana do islamismo? Claro que irá. Será que vai subjugar mulheres e meninas? Sem dúvida. Agora vamos às dúvidas. Será que o Talibã vai permitir novamente que grupos como a rede Al-Qaeda usem o país como santuário para organizar ataques terroristas no exterior, como aqueles que aconteceram há 20 anos, no 11 de setembro? Foram aqueles ataques que levaram os americanos a invadir o Afeganistão e remover o Talibã do poder. Se o Talibã for esperto, não irá permitir que ocorra esse círculo vicioso da história. Dá para acreditar? Bem, o governo Trump acreditou nas promessas do Talibã de que o país não será santuário da rede Al-Qaeda. E o governo Biden não apenas referendou o acordo de Trump, como acelerou a retirada americana e deu nesse desastre estratégico e humanitário. Exatamente, desastre. É dolorosa toda essa situação que o povo afegão está vivendo, né? As imagens de desespero das pessoas subindo no avião, elas chocam. Quando o Talibã estava no poder, situações de extremismos, violências e abusos eram rotina. Um autoritarismo sem limites que já trouxe um impacto grande na vida de toda a população. E como não falar das mulheres? A história mostra que com o Talibã no poder, elas não podiam estudar, trabalhar, não podiam sair de casa desacompanhadas, eram vítimas de violência, abusos sexuais e tinham que se cobrir dos pés à cabeça com burcas, sem direito de escolha. Para falar sobre essa situação muito triste, eu vou chamar a Laura Marques para a gente conversar sobre o impacto que essa situação pode trazer na vida de tantas mulheres. Laura, uma boa noite para você. Olha, eu sei que muitas pessoas, assim como eu, ficaram muito chocadas, inclusive muitas tiveram dificuldades em dormir, né? Vendo aquela cena de pessoas subindo no avião para tentar escapar de uma situação como essa. E é triste pensar que existe um grupo que está tentando tomaram o poder, estão agora ali colocando pessoas para fazer as coisas da forma como eles pensam, como querem, sem liberdade. E você, como mulher, deve sentir ainda mais por ver essa situação acontecendo do outro lado, né? Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite a todos que nos assistem essa noite. Sim, ver essa situação dá inclusive medo, né? É assustador, Elias, pensar que esse cenário que já aconteceu no Afeganistão lá na década de 90 possa se repetir. A gente está vendo nessa coletiva de imprensa que a gente viu agora na reportagem, outros pronunciamentos também oficiais desse grupo Talibã que tomou o poder lá no Afeganistão, eles estão dizendo que agora estão um pouco mais moderados, dizem que as mulheres vão poder trabalhar, vão poder estudar dentro das regras do Islã. Mas o que isso significa na prática? Ainda não foi dito, né? A gente ainda não sabe exatamente como que vai ficar a vida das mulheres. O que a gente sabe até o momento é que já tem vários relatos de mulheres estudantes, trabalhadoras que despediram. Nós estamos com alguns problemas técnicos aqui na nossa fala juntamente com a Laura. A gente vai tentar restabelecer a conexão com ela. Mas a pergunta que fica agora é o seguinte: como é que os países ricos pretendem agir em relação ao Talibã?
Vão em algum momento chamá-los de terroristas, assassinos, governo local, porque as nomenclaturas elas mudam de acordo com os interesses dos países. Os olhos do mundo se voltam para as armas, olhares de homens egoístas sedentos por poder, enquanto isso o povo sofre as consequências dos poderosos que só enxergam o dinheiro e a dominação dos menos favorecidos. A gente pretende aí continuar voltando a falar sobre esse assunto. É um assunto que preocupa todo mundo, porque infelizmente a gente esquece que o outro lado do mundo é logo ali. Não é verdade? Quantas pessoas estão sofrendo, passando por uma situação que imagine você ficar com medo de viver no seu país, um grupo armado toma o poder e você não consegue nem ter liberdade para escolher a roupa que vestir, a forma como você quer trabalhar, ou pior ainda, no caso das mulheres, né, que não podiam nem sequer trabalhar. É muito triste, a gente espera também que a comunidade internacional não fale como a gente viu na entrevista agora há pouco, né, que não há muito, a gente entende a dor de vocês, mas não é só entender, é entender e agir. E agora eu acho que a gente estabeleceu o contato com ela, né? Vamos tentar mais uma vez? Laura, voltamos aqui agora. Estava sentindo a sua falta aqui falando sobre a situação do Talibã. Pode continuar então com o seu raciocínio. Você falava justamente sobre a situação aqui com a gente. Sim, retomando aqui, Elias, essa questão de que o grupo Talibã tem dito que vai ser mais moderado, que vai deixar as mulheres estudarem, trabalharem, mas dentro das regras do Islã. Mas o que isso significa na prática ainda não está muito claro, né? Esses líderes ainda não publicizaram, não divulgaram exatamente o que vai acontecer com as mulheres. Mesmo que eles estejam dizendo que estão mais moderados dessa vez, isso gera muitas dúvidas e desconfiança da comunidade internacional, dos jornalistas que estão lá presentes. Por quê? Porque na década de 90, quando esse mesmo grupo, né, pessoas anteriores e remanescentes desse mesmo grupo estavam no poder lá na época, na década de 90, as mulheres não podiam estudar, não podiam trabalhar, tinham que andar de burca o tempo todo. Havia muitos casos de apedrejamento de mulheres que eram infiéis aos seus maridos e há um temor muito grande de que situações como essas voltem a acontecer. Não que seja publicada uma nova lei exatamente rápido quanto a esse assunto, mas que essas questões, né, homens que façam isso, fiquem impunes. Essa é uma situação que preocupa muito as mulheres que vivem no Afeganistão atualmente, que a legislação que as protege atualmente deixe de ser considerada, que essas lideranças não mais protejam as mulheres. E aí os órgãos internacionais de direitos humanos têm que ficar muito atentos nesse momento, a comunidade internacional tem que voltar os olhos para o país atual, agora, né, nessa situação atual, exatamente para ver como é que essas lideranças do Talibã vão administrar essa situação daqui para frente, para saber se essas regras antigas vão se repetir. E aí, muita gente pergunta, é a religião do Talibã, religião islâmica, muçulmana, que determina que as mulheres precisam ser subjugadas dessa forma? Não é exatamente isso não, viu, Elias? Porque, por exemplo, a Bíblia, né, a gente tem no catolicismo a Bíblia que tem uma série de regras que hoje não são mais colocadas em prática. Por exemplo, o camarão é proibido de ser consumido. Os católicos atualmente, nem todo mundo segue isso, né? E se segue possivelmente não por causa da religião. No caso do Talibã, eles levam à risca regras que estão no Corão, um livro antigo, o livro mais importante para a religião islâmica. Seguem à risca e de uma forma com interpretações que subjugam as mulheres. Então também a gente precisa tomar muito cuidado para não ter preconceito com a religião islâmica como um todo, quando é uma leitura do Talibã que é contrária aos direitos das mulheres e as coloca em situações como essa. Elias? Sem dúvida alguma, Laura, e é triste porque a gente sabe que existem pessoas que praticam a religião islâmica que não tem nada a ver com esses atos, né? São, infelizmente, pessoas que utilizam o livro sagrado na concepção, né, da religião delas e que, infelizmente, acabam pregando a palavra de Deus de alguma forma ou de outra de maneira totalmente equivocada, sem o que é o principal quando se fala em amor, né? Em Deus, que é amor, que é a paz, que é, claro, o bem comum entre todos os homens. Laura, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a se falar.